Fala, minha rapaziada, tudo certo com vocês? Assunto do vídeo de hoje, ó, seleção brasileira e a convocação do Dorival para os jogos contra Colômbia e Argentina, válida pelas eliminatórias. Antes de começar o vídeo, vou pedir aquela moral de sempre que vocês já estão ligados. Pô, custa nada, deixa o like aqui no vídeo, vê se está inscrito no canal, se não tiver, se inscreve aí para ajudar, compartilha o vídeo pra tua rapaziada, naquele grupo que vocês falam de futebol, manda para aquelas pessoas que você gosta de debater. Convocação é sempre um assunto que dá polêmica, que dá debate, então compartilha esse vídeo, aqui eu vou dar minhas opiniões, vou trazer informações, enfim, trocar aquela ideia que a gente gosta sobre isso. Então eu quero ouvir de vocês também, deixe seus comentários aqui embaixo que eu vou responder, deixa a sua opinião, se concorda, se discorda, se achou loucura, enfim. Vambora, assunto do vídeo de hoje, convocação da seleção brasileira. O Dorival chamou hoje, dia 6 de março, os 23 atletas. Ele tinha soltado uma pré-lista com mais de 50 nomes e agora sim ele convocou os 23. Tô com a minha colinha aqui embaixo, vamos lá. No gol, Alisson, Ederson e Bento, nenhuma novidade, certo? Eu vou, antes de começar, eu vou comparar com a última convocação, que foi lá em novembro, para os jogos contra Venezuela e Uruguai. São 7 mudanças em relação àquela lista do Dorival para essa de agora. Então eu já vou trazendo aqui a comparação entre as duas listas. É uma forma que eu gosto muito de enxergar o caminho que a seleção, não só brasileira, mas as seleções de modo geral, está mudando muito de uma convocação para outra. Não é um bom sinal, quer dizer que não deu muito certo a última. E 7 nomes, assim, é uma mudança até que grande, na minha opinião. Acho que necessária, justamente pelo Brasil não estar indo bem. Tinha sim que mudar, testar coisas novas. Eu acho que é isso que o Dorival está tentando. Então, 7 mudanças em relação à última lista. Para essa agora os goleiros foram Alisson, Ederson e o Bento. Lembrando que da outra convocação, a primeira mudança já é aí. O Alisson não tinha sido convocado. O Everton tinha sido, né, esse terceiro goleiro, digamos assim. Mas o Alisson está de volta, os 3 goleiros padrão que a gente já conhece. E vale um asterisco aqui, na minha opinião, já vou começar a falar sobre o Hugo. Assim, muita gente falou, o Hugo que estava nessa pré-lista que o Dorival soltou. Cara, eu acho que válido. O Bento não vem no momento legal no Al Nassr, além de ser o futebol da Arábia Saudita, que para goleiro impacta bastante, tudo mais, como terceiro goleiro, eu acho que valeria sim a experiência de você testar o Hugo. Vive uma grande fase, apesar, né, da derrota do Corinthians por 3-0 lá contra o Barcelona. Muita gente falando que ele falhou no terceiro gol. Eu não achei, sinceramente, eu acho que ele fez o que tinha que ser feito ali, tinha que sair mesmo. O erro foi muito mais do Corinthians não pegar essa segunda bola, mas eu acho que valia sim o teste do Hugo no lugar do Bento, mas nenhum absurdo também. Eu acho que nada é muito o que se preocupar, mas fica esse primeiro asterisco aí. Na zaga, vou passar rapidamente, porque o Dorival repetiu os 4 zagueiros que ele levou também na outra convocação, né? Gabriel Magalhães, Léo Ortiz, Marquinhos e o Murilo, do Nottingham Forest. Repetiu os mesmos 4 zagueiros, ótimo. Acho que não tem muito como debater, eu acho que os nomes são esses mesmo. Para lateral tivemos mais uma mudança, né? O Abner, lateral esquerdo do Lyon, tinha sido convocado na outra data FIFA, dessa vez não foi. Ele levou o Wesley para lateral direita, o Wesley do Flamengo, vive uma grande fase. Acho que um bom teste também, uma boa convocação do Wesley. E detalhe para o Danilo, né? Porque ele chamou o Guilherme Arana para a esquerda e é o único lateral esquerdo de ofício que o Brasil vai contar nesses 2 jogos. A não ser que o Dorival pense no Danilo como lateral esquerdo. Eu acho que existe sim essa possibilidade, porque ele chamou o Wesley e o Wanderson para lateral direita, né? Esses 4 zagueiros que eu citei anteriormente, e o Danilo. Então, assim, muita gente está botando na pré-lista, o Danilo apareceu como zagueiro, então talvez ele tenha levado 5 zagueiros, 2 laterais direitos e 1 lateral esquerdo. Eu acho o Danilo muito versátil e eu não descarto a possibilidade do Dorival estar pensando em utilizar o Danilo como lateral esquerdo em alguma situação ali, enfim, específica. Mas até onde a gente sabe, pela pré-lista divulgada, o Danilo foi convocado como zagueiro, então seriam 5 zagueiros, o Guilherme Arana como lateral esquerdo e o Wanderson e o Wesley como laterais direitos. Acho que aqui também não tem muito debate nas laterais, é isso mesmo, enfim. E agora passando para o meio de campo, porque aqui temos 2 mudanças importantes. Uma delas eu não entendi, inclusive. A primeira, o Lucas Paquetá não foi convocado dessa vez, vive uma fase já na seleção brasileira há um tempo, não vem jogando no West Ham, acho que, se eu não me engano, está machucado. Acho justo a não convocação do Lucas Paquetá.
O Matheus Cunha foi convocado como meio de campo, faz uma grandíssima temporada no Wolverhampton, grandíssima temporada, disparado o melhor jogador do time, um dos melhores jogadores dessa classe média aí, ou classe baixa da Premier League, tirando os principais. Então o Matheus Cunha convocado na vaga do Paquetá. E a outra mudança, cara, eu sinceramente não entendi e não concordo muito, tá? Só ajeitar essa câmera aqui. Aí, que é a saída do Andrés Pereira para a convocação do Joelinton. Vamos lá. O Andrés Pereira entregou bastante com a camisa da seleção brasileira, todas as vezes que foi exigido. Eu confesso, primeiramente, eu não vi a coletiva do Dorival, não sei se ele falou sobre qualquer tema que eu for citar aqui nesse vídeo, não sei se ele falou sobre, se ele explicou alguma coisa. Enfim, eu tô analisando apenas em cima dos nomes, tá? O Andrés Pereira entregou sempre com a camisa da seleção brasileira, tá entregando, tá jogando bem com a camisa do Fulham. Não é 100% titular, mas assim, o cara que sempre que entra costuma fazer diferença. Uma boa temporada do Fulham, que o Fulham tá brigando ali por competições europeias. O Andrés Pereira é um dos principais nomes do time. Entrou e se entregou com a camisa da seleção brasileira também quando foi exigido. Então eu não entendi. E a convocação do Joelinton, cara, eu acho que o Joelinton é um jogador... Pô, isso não é hora, né? Vou gravar de novo não, fiado. O Joelinton não é um jogador muito tecnicamente que me agrade, assim, eu confesso pra vocês. Eu entendo, ele é um jogador muito forte fisicamente, é muito importante no Newcastle, que tá fazendo uma grande temporada na Premier League também. Mas eu tenho minhas ressalvas técnicas com o Joelinton. Eu acho que é um cara que já foi convocado antes, acabou não rendendo com a camisa da seleção brasileira. Claro que isso não é parâmetro, foram pouquíssimas oportunidades e tudo mais. Mas eu acho que eu não vejo essa qualidade técnica do Joelinton para um estilo propositivo que a seleção brasileira costuma jogar, né? Então, assim, é um cara de força física, é um cara de entrega, tudo bem, mas eu não consigo ver o Joelinton tendo um futuro com a camisa da seleção brasileira. Mas ele foi convocado e o Andrés não foi. Já discordo daí e eu acho que ainda teriam outros nomes, tá? Eu acho que a gente poderia falar do Ederson, da Atalanta. Eu acho um jogador muito interessante, faz uma ótima temporada pela Atalanta. Eu acho que é um cara que também tem essa característica do Joelinton de força física, desse segundo volante de marcar e chegar na área para finalizar, de chute de fora da área. É um cara que entrega muito isso. Eu acho que seria um nome que estaria à frente do Joelinton, na minha opinião. O João Gomes do Wolverhampton também seria um nome que estaria na frente do Joelinton para mim. É um cara que tem fazendo uma boa temporada também, chegando na área, contribuindo com gols, assistências, finalização de longe. Enfim, é um cara que a gente já conhece também de futebol brasileiro. Mas o Dorival optou pelo Joelinton. E é isso. Além desses nomes para o meio de campo, né? André, do Wolverhampton, Bruno Guimarães, Gerson. Esses já estavam, né, na última lista e voltam a aparecer na seleção brasileira. Agora no ataque, cara. Vamos lá. O Rodrigo volta. O Rodrigo estava machucado na última data FIFA. Acabou não sendo convocado, tá de volta. Eu coloquei aqui na minha colinha na vaga do Martinelli, mas meio que indiferente, sim. Então o Rodrigo convocado, obviamente, com muita justiça. As outras duas mudanças. A dupla, né, que estava no Botafogo no ano passado, o Luiz Henrique, que optou ir para o Zenit, também está fora da seleção brasileira, não foi convocado. A gente pode botar ali que o Neymar foi chamado no lugar dele. E o Igor Jesus, também centroavante do Botafogo, também está fora da convocação. O João Pedro, do Brighton, foi chamado. Essas são as principais mudanças. Principais não, né? As mudanças que o Dorival fez, né? O Everton, Abner, Andrés Pereira, Paquetá, Igor Jesus, Luiz Henrique e Martinelli perderam as suas vagas para Alisson, Wesley, Joelinton, Matheus Cunha, João Pedro, Neymar e Rodrigo. Além deles, Estevão, Rafinha, Savinho e Vinícius Júnior. É isso? Isso. Completam, esses quatro, né, já estavam na última convocação e com muita justiça estão nessa também. Eu acho que, vamos lá, os asteriscos que ficam aqui pra mim, tá? Endrick, cara, senti muita falta do Endrick nessa lista. É um cara que sempre entregou a camisa da seleção brasileira também. Claramente o Dorival tem um pé atrás com o Endrick, ou por achar que ele não está pronto, ou por, enfim, alguma outra questão. Mas o Dorival não é o maior fã do Endrick. E é um cara que pra mim tinha que estar na seleção brasileira. Não tem contexto pro Endrick não ser convocado. Ele entra e entrega a camisa do Real Madrid, ele entra e entrega a camisa da seleção brasileira. Pra mim não tem motivo nenhum pro Endrick, pro João Pedro, por exemplo. Apesar do João Pedro ser bom jogador, é um 9 diferente, né?
Um 9 que trabalha muitas vezes como esse camisa 10 ali no Brighton, de sair, de armar jogo, de dar assistência, de baixar para receber bola. É um estilo diferente do Endrick, que é mais de receber em velocidade, mais de finalização e tal. Mas eu acho que são jogadores de prateleiras muito diferentes. O Endrick é aquele jogador acima da média, literalmente a palavra é essa, é acima da média. É um jogador diferente, então um jogador diferente a gente tem que tratar diferente. O Endrick deveria estar na lista da seleção brasileira e não está. Igor Jesus e Luiz Henrique, cara. Então, aqui é um ponto curioso, né? Porque o Luiz Henrique praticamente escolheu abrir mão da seleção brasileira, né? Ele estava na pré-lista, mas não foi. E provavelmente o Dorival deve ter conversado com ele, enfim, não vou ficar aqui entrando no mérito do que levou o Luiz Henrique a escolher jogar no Zenit. Mas é um cara que vinha sendo muito importante, estava cotado para ser titular da seleção brasileira e do nada não é nem convocado. Do nada não, né? Não é nem convocado, mas são escolhas de carreira. Muito provavelmente o Dorival deve ter conversado com ele conversado com o Dorival e tal. E, enfim, tá fora. E o Igor Jesus, cara, pra mim é o reflexo desse ano conturbado, início de ano conturbado do Botafogo e do planejamento do John Textor. Eu fico imaginando como deve ser essa conversa do Igor Jesus com o John Textor, cara. Porque, obviamente, assim, tem todo o projeto do Botafogo, o John Textor deve utilizar da seleção brasileira para convencer jogadores a vir para cá, não só a seleção brasileira, né, como as outras seleções sul-americanas também. O Almada voltou a ser convocado para a seleção estando no Botafogo, o Savarino é convocado frequentemente, o Bastos para a seleção angolana também. Enfim, o Igor Jesus e o Luiz Henrique foram importantíssimos na reta final do ano das eliminatórias. O Igor Jesus com gol, assistência, o Luiz Henrique fazendo gol em 2 jogos, enfim, cotado para ser titular. E o Igor Jesus faz de titular, de camisa 9, titular da seleção brasileira, a não convocado. Então, assim, o John Textor usa desse argumento de seleção, de convocação, para convencer os caras. E o Igor Jesus provavelmente ficou fora da lista por um começo de ano que o John Textor escolheu abrir mão pro Botafogo. Então, assim, cara, é muito complicado. Era a chance. Como eu falei, é muito estranho você sair de titular da seleção para não convocado. Claro, tem a volta do Neymar. Muito provavelmente o Dorival vai ter que arrumar um esquema para jogar com o Rodrigo, Rafinha, Vinícius Júnior e Neymar. E, obviamente, o Igor Jesus iria pro banco de qualquer forma. Mas, assim, me pego muito pensando nisso, assim, como deve ser essa conversa do Igor Jesus com o John Textor depois dessa não convocação. E por fim, eu queria citar 2 nomes aqui, cara, que, assim, eu entendo não ter vaga para eles, mas vale aqui a menção honrosa, estavam na pré-lista e eu acho que podiam ganhar a oportunidade em algum momento, que é o Samuel Lino, o primeiro. É um cara que vem de algumas temporadas muito boas no Atlético de Madrid. Na pré-lista ele estava lá como atacante, então parece que a seleção, a CBF, enxerga ele como ponta, ele que muitas vezes joga como ala, no esquema do Simeone no Atlético. Mas, assim, entendo que não tem como tirar ninguém daqui, não dá para tirar Savinho, Vinícius Júnior, Rafinha, enfim. Então acaba não tendo espaço para ele. E outro cara que não é para agora, enfim, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, eu sou contra convocar jogador pouco experimentado em grandes testes, em grandes clubes, com pressão e tudo mais. Mas é preciso citar o nome do Andrei Santos aqui, cara. É um volante muito jovem que está jogando muita bola no Campeonato Francês pelo Estrasburgo. E, assim, não tô falando só dos parâmetros que a gente espera de um jogador jovem, não, tá? É um dos melhores meio-campistas do campeonato, assim, de verdade. É um cara que tá amadurecendo demais. É líder do time, é líder do campeonato em roubadas de bola, ou desarme, se eu não me engano. Tá contribuindo com gols, assistência e tudo mais. É um cara que vale muito ficar no radar, também estava na pré-lista. E em breve tem que aparecer na seleção brasileira, tá? Entendo que não para agora, tem outros nomes. Aqui, como eu falei anteriormente, no caso de Andrés Pereira, no caso de João Gomes, que para mim estariam na frente nessa disputa do meio de campo. Mas é preciso ficar de olho em Andrei Santos, que está jogando muita bola. E, assim, ele está emprestado pelo Chelsea no Estrasburgo. E se voltar e ganhar uma rodagenzinha maior, eu acho que é um cara que, principalmente pro próximo ciclo, na próxima Copa do Mundo, tem tudo para vir muito forte, dominar o meio-campo da seleção brasileira, se continuar nessa curva de evolução que ele tem demonstrado até o momento. Então é isso, a convocação da seleção brasileira. Trouxe aqui os asteriscos que eu queria falar, essas 7 mudanças, os nomes que ficaram de fora que eu mais senti falta nessa lista. E aqui eu quero saber de vocês, qual a opinião de vocês sobre isso, se vocês gostaram da lista do Dorival, quem vocês convocariam, quem vocês não convocariam, qual seria o seu time titular? Ó, rapidamente vou ver se eu consigo fazer o meu. Pra mim é Alisson no gol. Na lateral direita tá em aberto, eu daria uma chance pro Wesley, tá?
É o Wesley titular. Minha dupla de zaga no momento eu acho que eu iria de Marquinhos e Gabriel Magalhães, mas não me surpreenderia o Murilo aparecendo. Mas eu acho que ainda iria com essa dupla de zaga mais seguro. E na lateral esquerda o Arana, né, que é a única opção, ou talvez o Danilo, como eu falei, não me surpreenderia também. Eu acho que no meio-campo, pra mim, cara, é um time no lúdico que eu queria ver aqui, tá? Bruno Guimarães, Gerson, com o Neymar, Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha, tá? Se vira, Dorival, dá teu jeito. Os 4 tem que jogar. Mas é isso, rapaziada. Aquela moral de sempre, like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo pra gente trocar uma ideia. E até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto.